Você já ouviu falar de um homem que abalou cidades inteiras apenas com suas palavras? Que fez bares fecharem, tribunais esvaziarem e corações se dobrarem diante de Deus sem precisar levantar a voz? Esse homem foi Charles Finney, o advogado que trocou os tribunais pelos púlpitos e incendiou os Estados Unidos com um dos maiores avivamentos da história. Neste vídeo, você vai descobrir como um simples sim de um homem transformou a fé de uma nação e como isso pode acontecer com você também. Prepare-se para conhecer frases impactantes, testemunhos reais e uma jornada que pode acender o fogo do avivamento no seu coração. Então, já se inscreve, ativa as notificações e fica até o final, porque essa história pode ser o começo da sua também. No início do século XIX, os Estados Unidos atravessavam uma fase de profunda frieza espiritual. As igrejas estavam vazias, o comportamento moral da sociedade despencava e o cristianismo parecia ter se tornado uma mera formalidade. Nesse cenário sombrio, Deus levanta um homem improvável, Charles Grandison Finney. Ele era advogado, cético, racional, não criado em ambiente cristão. Mas tudo mudou quando ele decidiu ler a Bíblia apenas para refutar os argumentos cristãos e acabou encontrando Deus vivo. Seu testemunho é como uma explosão espiritual. Ele descreve: "O Espírito Santo veio sobre mim com uma onda de poder que parecia passar por mim como um fogo líquido." Após esse encontro, Finney abandonou o direito e passou a pregar com uma autoridade e uma unção tão intensas que multidões inteiras eram quebrantadas diante da presença de Deus. Era comum as pessoas chorarem antes mesmo de Finney subir ao púlpito. Algumas desmaiavam sob a convicção de pecado. Em certa ocasião, ele apenas passou por uma fábrica em Utica, Nova York, e sem dizer uma palavra, os trabalhadores começaram a cair de joelhos, chorando e clamando por salvação. A gerente da fábrica, perplexa, pediu que ele dissesse algo. Finney apenas orou. A fábrica inteira parou. A produção foi suspensa e o local virou um grande altar de arrependimento. Esse tipo de acontecimento não era exceção. Era o normal nas reuniões conduzidas por ele. Não havia entretenimento, não havia música alta, não havia jogo de luzes. Apenas um homem, cheio do Espírito Santo e corações preparados por semanas de oração intensa. Um comerciante convertido durante suas campanhas contou: "Eu estava a caminho de um compromisso e ouvi que um pregador estava na cidade. Entrei na igreja apenas por curiosidade. Saí de lá com minha alma salva. Voltei para casa e montei um grupo de oração. Em poucos meses, dezenas de pessoas haviam se convertido. Até hoje não sei como explicar aquilo, só sei que Deus me encontrou ali dentro." Esse tipo de transformação pessoal se multiplicava em escala urbana. Em Rochester, cidade onde Finney permaneceu por semanas, bares foram fechados por falta de clientes. Tribunais ficaram vazios por falta de criminosos. Policiais começaram a frequentar cultos e muitos deles se converteram e passaram a evangelizar nas ruas. Negócios imorais faliram. Famílias foram restauradas. Um jornal da época escreveu: "Não se trata de um pregador eloquente. É como se um fogo invisível estivesse queimando por toda a cidade. A atmosfera mudou." Finney era direto, firme e ousado. Ele não pregava para agradar, ele pregava para transformar. Disse certa vez: "Ou você está avivado ou está em pecado." Em outra ocasião afirmou: "Um cristão morno é uma contradição viva." Para ele, o avivamento não era um mistério, era uma colheita natural para aqueles que semeavam corretamente. Ele dizia: "Um avivamento é tão natural quanto uma colheita, se os meios certos forem usados." Esses meios eram 3: oração fervorosa, arrependimento sincero e santidade prática. Ele nunca acreditava ao poder das reuniões, à sua inteligência. Apesar de ser um dos maiores oradores do século, ele dizia que o segredo estava na intercessão. Um de seus maiores aliados era Daniel Nash, conhecido como Father Nash. Um intercessor silencioso, mas essencial. Nash chegava nas cidades dias antes de Finney, alugava um quarto e passava horas de joelhos.
Muitas vezes era encontrado com o rosto no chão, chorando e clamando por avivamento. Não era raro que ele saísse do quarto apenas após sentir que o céu estava aberto sobre aquela cidade. E então, Finney chegava para pregar. Essa combinação de unção, intercessão e coragem gerou ondas de impacto que moldaram a história. O avivamento liderado por Finney influenciou diretamente o movimento abolicionista, inspirou reformas no sistema educacional e incentivou a fundação de universidades com princípios bíblicos. Ele foi um dos primeiros líderes cristãos americanos a promover a educação de negros e mulheres, desafiando completamente as normas sociais da época. O eco das suas campanhas atravessou gerações. Décadas depois, pastores e evangelistas ainda citavam Finney como inspiração. Leonard Ravenhill, um profeta moderno, disse: "Se tivermos 10 homens com o coração que Finney tinha, não reconheceríamos mais nossa nação em poucos anos." Mas o legado de Finney não termina em livros de história. Sua mensagem continua viva, como um chamado urgente para nossa geração. Ele disse: "Deus não passará por cima de um coração quebrantado, mas também não usará um cristão morno." Essa afirmação ressoa como um trovão nos dias de hoje. Enquanto muitos se acomodam em religiosidade sem frutos, a história de Finney nos confronta. Avivamento não espera por microfones ou palcos. Ele nasce no quarto, no secreto, no lugar onde ninguém vê, mas Deus responde. Cristão que ora pouco, impacta pouco. Cristão que ora muito, move montanhas. Avivamento não é um espetáculo, é uma rendição total, é uma nova obediência. É deixar de brincar de fé e começar a viver como alguém que carrega o próprio fogo de Deus por onde passa. Quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele faz de uma vida simples um terremoto espiritual. Charles Finney era só um homem, mas um homem cheio de Deus é maioria em qualquer cidade. Talvez seja isso que está faltando hoje: menos estratégias e mais joelhos no chão. Menos performances e mais lágrimas reais. Menos conveniência e mais cruz. Finney não foi perfeito. Ele mesmo dizia que tremia diante de Deus. Mas ele foi disposto. E Deus procura exatamente isso: dispostos. Gente que ora até o céu descer, que prega mesmo sendo rejeitado, que chora pelo pecado dos outros como se fosse seu, que não se conforma com igrejas frias e corações endurecidos. Gente que entendeu que o avivamento não é um evento no calendário, é um modo de vida, uma chama que nunca se apaga, uma entrega que não negocia, uma paixão que transforma o mundo a partir do altar da própria alma. E mesmo depois de décadas, os lugares por onde Charles Finney passou carregavam uma atmosfera diferente. Pessoas que nunca o ouviram pessoalmente falavam dele como se tivessem estado em suas reuniões. A presença de Deus parecia ter impregnado os prédios, os bancos das igrejas, as ruas das cidades. Era como se a própria terra tivesse sido tocada. Muitos relataram que, ao entrarem em auditórios onde Finney havia pregado, sentiam um peso de glória, uma convicção imediata, como se fossem puxados ao arrependimento sem uma palavra ser dita. Isso não era magnetismo humano, era a presença real do Espírito Santo deixada por alguém que caminhava profundamente em comunhão com Deus. Alguns historiadores chamam isso de saturação espiritual. Outros preferem o termo ambientes consagrados. Mas Finney não se preocupava com definições. Ele apenas dizia que, se a igreja voltasse a orar com fervor, Deus faria novamente. Ele acreditava com convicção que o céu estava mais disposto a descer do que os homens estavam a buscá-lo. Em suas próprias palavras, Deus está sempre pronto a derramar o seu espírito, mas os homens não estão prontos para recebê-lo. A diferença não está em Deus, mas em nós. Ele também costumava dizer que o avivamento é um dever, não uma sorte. Esperar um mover de Deus sem fazer nada é como esperar uma colheita sem semear. Avivamento é consequência. Era comum que ele convocasse a congregação a não apenas ouvir, mas a responder imediatamente. Finney fazia apelos que desarmavam qualquer resistência. Se você quer ser salvo, levante-se agora.
Mas saiba, não há salvação sem rendição. Deus não aceita acordos, só entrega total. E as pessoas se levantavam, às vezes em prantos, às vezes em choque, mas sempre com a certeza de que estavam diante de algo muito maior que elas mesmas. Há registros de cidades inteiras onde durante semanas não houve registro de crimes. Em alguns lugares, donos de prostitutos se converteram e transformaram seus estabelecimentos em casas de acolhimento para órfãos. Comerciantes começaram a devolver o que haviam roubado. Jovens largaram carreiras promissoras para irem às missões. Professores universitários passaram a ensinar teologia. E o mais impressionante, tudo isso acontecia sem manipulação emocional, sem artifícios de convencimento. A palavra era pregada com poder, e o Espírito de Deus fazia o restante. O impacto não ficou restrito ao seu tempo. O eco da sua obediência foi ouvido nos séculos seguintes. Missionários como Hudson Taylor, pregadores como D.L. Moody, reformadores sociais como William Booth, todos reconheceram a influência indireta de Finney. E mesmo nos tempos modernos, quando a fé parece tão diluída, o nome de Charles Finney ressurge como um lembrete de que Deus ainda age com poder, que ainda há possibilidade de transformação, que ainda há esperança para nações inteiras se dobrarem diante do Senhor. Ele não fundou um império, nem buscou fama, não há estátuas de ouro em sua homenagem, mas há um rastro de transformação, de lágrimas genuínas, de vidas salvas. E isso é muito mais valioso que qualquer monumento. Porque o avivamento que ele viveu e pregou não morreu com ele. Ele continua disponível. O mesmo Espírito que incendiou Finney está à procura de novos corações. A pergunta que fica é: e se for o seu? E se for o seu coração que Deus quer acender hoje? E se a sua vida for a lenha onde o próximo avivamento vai começar a queimar? Talvez você esteja esperando um grande sinal, um céu aberto, uma visão clara. Mas Charles Finney não teve um palco quando começou. Ele teve um coração entregue, um quarto de oração, uma Bíblia aberta e uma coragem absurda de dizer sim. E foi o suficiente para incendiar uma geração. Não é preciso multidões. Avivamento começa em silêncio. Começa quando um jovem decide orar até o céu responder. Quando uma mulher dobra os joelhos e diz: Senhor, faz de mim uma tocha viva. Quando alguém abandona o pecado secreto e decide andar em santidade, mesmo que ninguém mais esteja olhando. Começa quando alguém para de buscar aplausos e começa a buscar a face de Deus com fome real. Finney dizia que Deus não tem favoritos, mas tem íntimos, e ele se revela aos íntimos. Algo que o inferno teme mais do que qualquer estratégia humana. Um crente cheio do Espírito Santo, com a vida em ordem e os joelhos calejados. Esse tipo de pessoa desestabiliza cadeias espirituais, transforma atmosferas, quebra maldições geracionais e faz tremer o que estava firme nas trevas. A história de Finney nos grita isso. Um homem cheio de Deus vale mais que uma multidão cheia de religiosidade. Se hoje a igreja parece fraca, talvez não seja falta de recursos, talvez seja excesso de distração. O mesmo fogo que desceu sobre Finney está disponível, não foi feito só para ele. Deus não é saudosista, ele é atual, e ainda está à procura de quem o busque em espírito e em verdade. O céu ainda se abre para os desesperados, a presença ainda vem quando o altar está limpo. A glória ainda invade salas simples quando corações estão rasgados. Não precisamos copiar os métodos de Finney, mas precisamos clamar pelo mesmo Espírito. Precisamos da mesma ousadia, da mesma verdade, da mesma renúncia. Precisamos parar de tentar encaixar o fogo de Deus em nossas agendas e voltar a perguntar: Senhor, o que Tu queres fazer através da minha vida? Porque o avivamento não vai se parecer com os nossos planos. Ele vai parecer com o céu invadindo a terra. Vai custar tudo, mas vai valer cada lágrima, cada renúncia, cada passo de fé. Então, talvez a pergunta final não seja quando virá o próximo avivamento, mas sim quem vai ser o próximo Finney. Talvez seja você.
E quando tudo isso parece distante, quando o mundo ao redor grita que não há mais esperança, que o tempo dos grandes moveres de Deus já passou, a história de Charles Finney permanece como um grito profético ecoando no tempo. Deus ainda está agindo. Ele ainda responde a corações quebrantados. Ele ainda visita salas simples e transforma cidades inteiras a partir da vida de um só homem. Mas esse homem precisa estar disponível, precisa estar vazio de si mesmo e cheio de sede. Precisa ser um altar ambulante. Não havia nada especial em Finney, além da sua entrega. Ele não tinha nascido em berço cristão, não havia crescido nos corredores da igreja, não tinha títulos teológicos quando começou. O que ele tinha era um encontro real com Deus. E este encontro foi mais poderoso do que qualquer treinamento. Porque quando alguém conhece a glória de Deus de verdade, nunca mais se contenta com reuniões mornas, com orações vazias, com vidas sem propósito. Muitos tentaram explicar racionalmente o impacto do ministério dele. Historiadores, sociólogos, até psicólogos estudaram os efeitos do avivamento de Finney. Mas nenhum conseguiu mensurar o peso da glória que descia quando ele abria a boca. Não era talento, era presença. Não era carisma, era convicção. Ele mesmo dizia: não vim fazer amigos, vim pregar a verdade. E se a verdade ofende, que ofenda, pois melhor ofendido agora do que perdido para sempre. Suas palavras cortavam como espada, mas também curavam como bálsamo. E isso é o que mais falta hoje: verdade ungida. Não palavras bonitas, mas palavras que fazem o coração tremer, que fazem a alma se ajoelhar, que nos colocam de volta no caminho estreito, no chão da humildade, no centro da vontade de Deus. O legado de Finney nos confronta, não com condenação, mas com expectativa. Porque se Deus usou um advogado cético para transformar uma geração, o que ele não pode fazer com alguém que já o ama, que já o conhece, que já o deseja? Talvez você não se sinta preparado. Talvez diga: eu não sou Finney. E é verdade, você não é. Mas você tem algo que Finney também teve: acesso ao mesmo Espírito Santo. O mesmo que incendiou as palavras dele pode incendiar as suas. O mesmo que moveu cidades através das orações dele pode mover o seu bairro, a sua escola, a sua igreja. Deus ainda procura intercessores, ainda busca vasos, ainda responde à fome. Se você sente algo queimando agora, não ignore. Não é emoção, é um chamado, um sussurro do céu dizendo: é a sua vez. Então, se este chamado ecoa dentro de você, não endureça o coração. Não diga: quem sou eu? Diga: eis-me aqui. Porque Deus nunca procurou os capacitados, Ele capacita os dispostos. E foi isso que Finney entendeu, que o maior poder do universo estava disponível para quem cresce de verdade. Ele não confiava em si mesmo, confiava em um Deus que se manifestava com fogo onde havia fé verdadeira. Em certa ocasião, um repórter perguntou a Finney qual era o segredo do avivamento. Ele olhou com firmeza e respondeu: entre no seu quarto, feche a porta, curve o rosto ao chão, rasgue seu coração diante de Deus e não levante até que o céu desça. Isso não é fórmula, é entrega. E entrega custa. Custa orgulho, tempo, vaidade, reputação. Mas o que se recebe em troca não pode ser medido. É vida em abundância, é propósito eterno, é céu na terra. Finney sabia que o preço era alto. Ele chorava em oração por horas, sentia dores físicas quando pregava, tamanha era a intensidade da presença de Deus. Mas ele também sabia que nada nesse mundo se comparava à alegria de ver uma alma se rendendo a Cristo, a alegria de ver um coração endurecido se quebrar, de ver o céu invadir o olhar de alguém. Ele vivia para isso, respirava isso e morreu fazendo isso, com os olhos voltados para o alto e os pés firmes na missão. E agora o bastão está no chão, esperando quem vai pegá-lo. Não há holofotes, não há garantias, só uma certeza: Deus ainda quer avivar, ainda quer visitar, ainda quer transformar. Mas Ele não fará isso sozinho. Ele quer parceiros na terra, quer corações disponíveis, quer vidas que digam: usa-me, ainda que doa.
E se você sente esse clamor, então talvez não seja coincidência que esteja lendo essas palavras. Talvez seja o início de algo. Talvez o próximo a incendiar uma geração não seja um nome famoso, nem alguém com seguidores nas redes sociais. Talvez seja alguém simples, alguém que dobra os joelhos em segredo, que carrega uma Bíblia marcada e um coração inquieto, alguém que chora pela sua cidade, que não quer fama, só presença, alguém como você. E se for mesmo você, então comece onde está. Não espere o cenário ideal, a estrutura perfeita ou a aprovação de todos. Finney começou pregando em salas pequenas, com palavras simples e lágrimas nos olhos. E mesmo assim, a atmosfera mudava. As pessoas caíam de joelhos sem que ele as tocasse. Não por causa de técnicas de persuasão, mas porque ele carregava uma glória que não se ensina, só se vive. Essa glória é a consequência de quem busca Deus além da superfície, de quem prefere o secreto ao aplauso, de quem jejua em silêncio, ora até a voz falhar, e não se importa em ser esquecido pelo mundo, contanto que seja lembrado no céu. Finney não buscava ser lembrado pela história, mas hoje a história não consegue esquecê-lo. Isso acontece com todos que se tornam íntimos de Deus. O céu os conhece e a terra os reconhece. Um homem que testemunhou suas pregações escreveu: "Não sei explicar o que aconteceu naquele culto. Eu apenas me vi em prantos, confessando pecados que guardei por anos, sentindo como se o próprio Deus estivesse ali, me olhando nos olhos." Em outra cidade, um empresário testemunhou: "Fechei meu comércio por 2 semanas. Não conseguia vender enquanto a cidade estava de joelhos. Algo maior estava acontecendo, algo que dinheiro nenhum podia comprar." Esses não eram eventos religiosos, eram colisões entre o céu e a terra. E essas colisões começam quando alguém diz: "Senhor, que não seja mais sobre mim, que seja tudo sobre ti." Finney foi apenas um, mas ele mostrou que um pode ser suficiente. Um pode acender 1000, 1000 podem incendiar uma nação. Tudo começa com um sim, com uma entrega real, com um coração que não aceita mais viver no raso quando foi criado para mergulhar no profundo. Então, se você sente essa inquietação, não ignore. É o Espírito chamando para mais, não apenas para assistir o mover de Deus, mas para ser parte dele. Não como espectador, mas como faísca, como lenha viva, como altar ambulante, como um novo Finney. Não para repetir sua história, mas para escrever uma nova, com o mesmo fogo, o mesmo poder, o mesmo céu aberto. Se você escolher dizer sim hoje, se decidir ser essa faísca que acende o fogo do avivamento, a recompensa será muito maior do que você imagina. Não apenas uma vida transformada, mas uma geração inteira impactada. Cidades inteiras despertas para o poder de Deus. Famílias restauradas. Vidas que antes estavam perdidas, encontrando esperança e propósito. Essa é a promessa do verdadeiro avivamento. Um impacto duradouro que transcende tempo, espaço e gerações. Imagine ser parte de algo maior, um movimento que Deus está levantando agora, onde você é a chave para abrir portas, para derrubar muros, para trazer luz onde antes só havia trevas. Essa não é uma história distante, é a sua história esperando para acontecer. E o mundo precisa do seu sim, da sua entrega, do seu fogo. Se você quer ver essa transformação, não espere mais. Comece hoje mesmo a buscar a Deus com tudo que você tem. Ore, leia a Bíblia, envolva-se em sua comunidade e, acima de tudo, esteja aberto para ser usado por Ele. E para continuar crescendo nessa jornada, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos ser a geração do avivamento que o mundo está esperando.